deixar de ser criança. É muito interessante essa história de criança. Quando a gente presencia, por exemplo, como adultos, uma criança fazendo birra, desobedecendo os pais, não obedecendo uma regra, não só a gente acha não muito legal, né? Como se for o nosso filho, a gente vai lá e corrige, fala, poxa, que maturidade. Mas eu queria trazer essa mesma reflexão para a nossa vida financeira. Quando eu falo de alfabetização financeira, é porque nós precisamos de deixar de ser crianças com dinheiro. Na medida que você não consegue ter o comando do seu próprio dinheiro, da sua vida financeira, o que acontece? Nós nos tornamos adolescentes ou crianças com dinheiro. Porque os nossos comportamentos, eles trazem uma série de problemas para a nossa vida. Exatamente porque nós não temos essas habilidades, né, que nós aprendemos com a alfabetização financeira. Assim, quando a gente é alfabetizado na escola, e é um conjunto de habilidades ali, né, que você adquire para escrever, para ler, na vida financeira não deixa de ser diferente. E é muito interessante que a gente vai para a escola, a gente aprende uma série de coisas, e eu não quero tirar o mérito de tudo que a gente aprende, muito pelo contrário. Mas eu quero falar sobre o dinheiro. A gente aprende um monte de coisa, decola tabela periódica, tabuada, aprendemos nomes de lugares, datas. Em todas as áreas a gente tem aí uma série de conhecimentos que a gente adquire. Matemática, então, né, ela passa a ser às vezes um horror de algumas crianças. E aritmética e um monte de coisa, mas a gente não aprende. A gente aprende muito pouca coisa relevante, significante sobre a questão do dinheiro. E é algo tão fundamental, né? Assim como a saúde, assim como a proteção da vida, o dinheiro, ele permeia tudo na nossa vida, né? Ele é base, é estrutura. Então, a gente vai para a escola e não aprende quase nada. Não se fala de dinheiro em casa. No trabalho, a gente aprende a gastar. Como que fica a nossa vida? Aí a gente vai passando pela vida como crianças. E quando a gente vai orientar os nossos filhos, né, as crianças, os adolescentes, a gente sempre, e ele vai fazer alguma coisa, ou vem pedir uma opinião, você sempre pondera, né, o impacto daquela decisão, daquela ação, em torno do ciclo, dos amigos, o impacto para o futuro dele, o que isso vai significar se ele não agir de determinada forma, mas a gente não faz isso com o nosso dinheiro. Muito interessante. A gente vai fazendo as coisas, né, de forma atropelada, vivendo a vida num piloto automático, como crianças, né, como adultos, mas agindo como crianças com dinheiro. A reflexão hoje é um convite para nos alfabetizarmos, adquirirmos as habilidades necessárias para lidar com esse recurso tão poderoso, que é capaz de nos colocar no lugar que a gente gostaria de estar. E o que a gente, então, na escola, né, deveríamos aprender, só para fechar essa história da escola, como usar o dinheiro, como fazer ele chegar, como multiplicar, como envelhecer. Deveríamos aprender sobre crédito, sobre juros, quando os juros estão a nosso favor, quando eles estão contra a gente, né? Como lidar com as emoções e não levá-las para a questão financeira, ou pelo menos regular, né? É muito difícil, é muito fácil falar, mas regular as nossas ações. Isso deveria ser desde pequenininho, em diversos níveis, né? No ensino médio, no Fundamental 1, em diversos níveis, e a gente não aprende. E o que acontece quando a gente chega na maturidade? Eu estou considerando maturidade aqui acima dos 40, 45, 50 anos. Muitas vezes a gente está lá com 70 anos e ainda como crianças, quando falamos de dinheiro. A alfabetização financeira vem libertar a gente desse sistema, porque a gente acaba ficando preso, né, aprisionado aí nesse sistema financeiro. Eu considero a mídia e o sistema financeiro dois sistemas que nos aprisionam, né, que traz um certo adoecimento quando a gente não sabe lidar com ele.